Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam mais que bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos dando continuidade a partir da leitura do capítulo 10 de Josué, sobre Gibeão. E logo em seguida leremos o capítulo 42 e 43, Salmos. Leremos também o capítulo 4 de Jeremias. E concluiremos com a leitura do capítulo 18 do livro de Mateus. Então, deixa a tua Bíblia aberta aí, em Josué, capítulo 10, para que a gente possa dar início à leitura logo após a oração. Lembrando que estamos nos atualizando aí quanto à sequência dos livros, devido a meu equívoco. Mais uma vez, perdão quanto a isso, peço desculpa também pela minha voz. Eu estou um pouco resfriada e tenho refletido nisso. Gritei um bocadinho esses dias por causa do evento que participei com as crianças. Então aí juntou o útil e o agradável para essa voz um pouco rouca. Mas espero que vocês consigam me ouvir bem e que a leitura também seja proveitosa. Fecha teus olhos e ora comigo. Deus majestoso, obrigada, Pai fiel, Pai santo e misericordioso, pelo teu cuidado, pela provisão que o Senhor tem nos dado, pela graça de estarmos diante da tua presença, pelo teu amor e pela tua palavra. Bendizemos ao Senhor por esse evangelho maravilhoso e termos acesso às palavras do ser mais importante que existe. Obrigada, Pai, por falar conosco e nos ajudar a entender as tuas palavras. Permite que venhamos viver em conformidade com o teu evangelho e de forma honrosa a glorificar o Senhor. Que em tudo, ó Deus, tu seja percebido, honrado e engrandecido por meio de tudo que fazemos. Assim nós te oramos, ó Deus, e clamamos ao Senhor no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E amém. Capítulo 10 do livro de Josué, que diz: Quando Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e a havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com Israel e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai. E todos seus moradores eram valentes. Por isso, Adonizedai, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Esbom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Deb, rei de Egon, dizendo: Venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 dos reis amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: Não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele, todo o exército com ele, todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa porque tinham marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel e os derrotou completamente em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Esron e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Oron, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mais foram os que morreram pelas chuvas de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel.
Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas. Ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão. E você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Já não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o homem, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas. Todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirasse das árvores e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras e estão lá até o dia de hoje. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como ao seu rei, destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá, o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Libna e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como o seu rei, e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Libna a Laquis, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, que no dia seguinte a tomou e a feriu a espada, a ela e todos os que nela estavam, conforme tudo que havia feito com Libna. Orão, rei de Gezé, saiu para ajudar Laquis, porém Josué a derrotou, a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito em Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebron. E guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram a espada, tanto o seu rei como todas as suas cidades e todos os que nelas estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir.
E tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu à espada. Todos os que nelas estavam, destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um. Como havia feito com Hebrom, com Libna e o seu rei. Também fez com Debir e o seu rei. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a região montanhosa, Neguebe, a Cefelá e as descidas das águas, e derrotou todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego de vida, sem deixar nem sequer um, como o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os derrotou desde Cades-Barnea até Gaza, bem como toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma só vez Josué venceu todos estes reis e tomou as suas terras, porque o Senhor, o Deus de Israel, lutava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal. Capítulo 142 do livro de Salmos. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa. A sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem lugar de refúgio. Ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Capítulo 143. Ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo tem perseguido a minha alma, tem lançado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão com aqueles que morreram há muito tempo. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração está aflito. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos, e medito nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Não me escondas a tua face para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e, por tua misericórdia, acaba com os meus inimigos e destrói todos os meus adversários, pois eu sou teu servo. Capítulo 4 do livro de Jeremias. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações de diante de mim, você não mais andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrem os campos não cultivados e não semeiem no meio dos espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, homem de Judá e moradores de Jerusalém. Porque o meu furor não saía como fogo por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa apagar. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém e digam: toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo: reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Um leão já subiu ao seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso,
Vistam roupa feita de pano de saco. Lamentem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderão a coragem, e os sacerdotes ficarão pasmados, e os profetas espantados. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, na verdade, enganastes completamente este povo em Jerusalém, dizendo: Vocês terão paz, quando uma espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém: um vento abrasador, vindo de lugares altos no deserto, sopra na direção da filha do meu povo, não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte. Então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis que o destruidor avança como as nuvens. Os seus carros de guerra são como a tempestade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrirá esses seus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Israel. De uma terra longínqua, vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir estas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. Ah, meu coração, meu coração. Eu me contorço de dores, as paredes do meu coração. Meu coração se agita. Não posso ficar calado porque ouvi o som da trombeta e os gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda está destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas. No momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo? Terei de ouvir o som da trombeta? Meu povo é insensato, eles não me conhecem. São filhos tolos, eles não têm entendimento. São sábios para o mal, não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará e os céus lá em cima escurecerão, porque falei, resolvi, não mudo de ideia nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam abandonadas e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isso? Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos, se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz ao seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo, ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. Capítulo 18 do livro de Mateus. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocando-a no meio deles, e disse, em verdade lhes digo, se você não se converter e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é
inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar no reino manco ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pela 99 que não se desgarraram. Assim não é da vontade do Pai de vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganha o seu irmão, mas se ele não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir estas palavras, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo o que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se dois de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazer, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos a ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, sendo íntimo, não perdoarem cada um a seu irmão. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.